Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa aula de introdução aos materiais cerâmicos. Então, os materiais cerâmicos, eles são classificados como materiais inorgânicos e não metálicos. A maioria desses compostos, então, são formados por elementos metálicos e elementos não metálicos também. As ligações que vão se estabelecer na formação desses compostos, então, elas são majoritariamente iônicas, mas com alguma natureza covalente. E como que a gente pode estabelecer isso e entender que tipo de ligação que se forma, né? No caso de óxidos, a gente tendo a tabela periódica dessa forma, nós vamos ter aqui o grupo que compõe alguns metais que geram os materiais, alguns componentes que geram os materiais cerâmicos, e nas primeiras colunas aqui da tabela periódica nós vamos ter alguns metais, né? Por exemplo, sódio e oxigênio fica desse outro lado. Então, lembrando lá do conceito de eletronegatividade, por exemplo, nós vamos ter um valor bem diferente de eletronegatividade para cada um desses elementos, né? Então, quando a gente tiver valores muito grandes, discrepantes de eletronegatividade, tende-se a formação de ligações iônicas. Então, um dos átomos cede os elétrons e o outro recebe os elétrons. Então, a gente tem ligação entre íons, né? Por isso que são ligações iônicas. Então, a gente vai ter um ponto nessa molécula positivo e um ponto negativo. E aí a gente pode calcular esse caráter iônico, seria o percentual de ligações iônicas que vão estar presentes nesses materiais. Então a gente pode calcular o caráter iônico por essa equação que vocês veem aqui. 1 menos exponencial de menos 0,25, produto da diferença das eletronegatividades dos dois átomos que estão envolvidos. Aqui a gente tem nessa tabela alguns exemplos, então, de percentual ou caráter iônico de alguns materiais. A gente tem o cálcio, que fica bem nas primeiras colunas da tabela periódica, e nós temos o flúor, que está lá para o final da tabela periódica. Então, temos uma grande diferença de eletronegatividade entre eles, e isso faz com que nós tenhamos uma natureza iônica bem maior em um composto desse tipo, o fluoreto de cálcio. Já no caso aqui embaixo, no outro extremo, carbeto de silício, nós temos 12% de natureza iônica nesse caso. Por quê? Tanto o carbono quanto o silício ficam nesta mesma região aqui da tabela periódica. E aí então a gente tem menor diferença de eletronegatividade, é mais fácil que se estabeleçam ligações do tipo covalente nesse caso, ok? Então, os materiais cerâmicos, de onde vem esse nome, né? Eles vêm da palavra grega, querâmicos, que significa matéria queimada. Então, isso nos induz a pensar já que os materiais cerâmicos, eles vão adquirir as suas propriedades após a queima, né? Antigamente, a gente tinha o uso, né? Os primeiros usos de materiais cerâmicos remontam do uso de argila. E aí, provavelmente, as pessoas pegavam argila do solo, ela tinha uma certa plasticidade, e aí então depois se moldava essa argila e deixava secar, e gerava um objeto que pode ser utilizado. Mas provavelmente por algum descuido, pode ter acontecido, alguém deixou esse material perto do fogo. E aí houve um processo de cozimento, uma queima desse objeto de argila, e se percebeu que o material ficou mais resistente. Então, daí que vem esse nome, querâmicos, né? Porque é uma matéria que foi queimada, que passou pelo fogo e adquiriu maior resistência mecânica, melhoria das suas propriedades. Então, a gente tem muito uso da argila nos objetos chamados de cerâmica tradicional. A gente tem exemplos disso: porcelana, louças, tijolos, telhas. E temos algumas cerâmicas de alta temperatura, que são materiais um pouco mais diferenciados. Como é de se esperar nesse caso, então, pessoal, a gente tem formação de moléculas, né? A gente tem uma parte positiva e uma negativa, temos um cátion e um ânion. Então, a estrutura cristalina que se forma nesses materiais é mais complexa do que aquela que nós havíamos visto para os materiais metálicos. Então, algumas coisas são importantes para a gente entender essas estruturas cristalinas, e uma delas é a formação de um cátion, de um ânion, e o raio que esses átomos, né, esses íons vão possuir. Então, quando a gente tem materiais com ligações iônicas, a gente vai ter predominantemente, né, íons formando esse material, e aí na formação do íon a gente tem variação do raio atômico
No caso dele passar a ser um cátion, passar a ser um ânion. No caso dele passar a ser um cátion, significa que aquele átomo cedeu um elétron, então a sua eletrosfera foi diminuída. Em comparação ao raio atômico, o raio catiônico é menor. Então, os raios catiônicos são menores do que os raios atômicos. Por quê? Além de perder um elétron e diminuir o tamanho da sua eletrosfera, nós também temos uma maior atração do núcleo por aqueles átomos que restaram na eletrosfera, aqueles elétrons, desculpa, que ficaram na eletrosfera. Então a gente vai ter um encolhimento, digamos assim, dessa eletrosfera, o raio catiônico passa a ser maior. Já o raio aniônico é o elemento que recebeu esse elétron, ele tem um aumento na sua eletrosfera. Por isso, o raio aniônico é maior em comparação ao raio catiônico. A gente tem alguns valores referenciados, né, para esses raios catiônicos e aniônicos, então é fácil fazer análise depois de como ficam essas estruturas a partir do ganho ou perda de elétrons. Mas com a formação de cátions e ânions na obtenção de materiais cerâmicos, é importante que a gente tenha um material cerâmico eletricamente neutro. Então, isso quer dizer, não vai ter um excesso de cargas positivas ou de negativas. O material tem que ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. E por que a gente pode observar que isso é verdade? Porque os materiais cerâmicos, eles não são bons condutores de eletricidade, né? Eles tendem a isolar a eletricidade. Então, não há cargas livres que possibilitem o movimento dos elétrons também, devido à formação típica da ligação iônica, né? E porque o material fica eletricamente neutro. Quando a gente tiver materiais, por exemplo, aqui nós temos o fluoreto de cálcio, o cálcio tem valência 2+, e o flúor 1-. Então, para a gente ter uma estrutura eletricamente neutra, a gente vai ter que ter 2 vezes mais flúor do que cálcio, né? Para que se tenha a distribuição correta de cargas e não gere uma carga desbalanceada na estrutura desse material. E aí aqui nós temos, então, por que é importante se pensar no raio catiônico e raio aniônico. Aqui a gente tem, então, que o número de coordenação entre os átomos da estrutura cristalina, ele é obtido pela relação, aqui ficou cortado, mas é o raio catiônico dividido pelo raio aniônico. Vocês lembram que quando nós falamos de metais, o número de coordenação, por exemplo, do sistema cúbico, que nós estudamos com maior critério, ele era fixo para uma determinada estrutura cristalina. Aqui nos materiais cerâmicos, isso não é mais uma realidade, né? A gente tem diferentes estruturas cristalinas sendo formadas a partir do mesmo número de coordenação, por exemplo. Então, a gente tem aqui exemplos de 2, né? Um número de coordenação 2, 3, 4, 5 e 6, e isso é regulado de acordo com a relação. Então, quando o raio aniônico for muito maior que o catiônico, né? E os números dessa relação for menor que 0,155, a gente tende a ter geometrias de coordenação desse tipo aqui, que é chamada de linear. Quando os valores são um pouco maiores, até 0,225, a gente tem triângulos equiláteros planos, com número de coordenação 3. E mais comum nos materiais cerâmicos são os números de coordenação 4, 6 e 8, que são para valores maiores de número de coordenação, podendo ter aí então uma geometria tetraédrica, octaédrica e também uma organização do tipo cúbica. Então, agora que a gente viu ali o número de coordenação, é importante nós pensarmos no tipo de estrutura que os materiais cerâmicos podem formar. Então, a gente tem uma estrutura do tipo AX. Então, A nós podemos pensar que é o cátion e X o ânion. Então, se nós temos um A e um X, quer dizer que a relação entre eles é 1:1. Então, necessariamente, para que nós tenhamos uma carga neutra nesses materiais, a gente precisa que as valências de A e de X sejam as mesmas, para que se anule isso na formação do material. Esses materiais de estrutura AX, eles vão formar diferentes estruturas cristalinas, né? Então, AX é a estrutura da molécula que origina o material cerâmico. Aqui nós temos um exemplo do salgema, que é o cristal de cloreto de sódio. Ele tem um número de coordenação igual a 6, e a estrutura cristalina que ele apresenta é semelhante a 2 estruturas do tipo CFC. Então, 2 estruturas cúbicas de face centrada, uma para os ânions e uma para os cátions, e elas vão se interpenetrar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos 4 átomos verdinhos, um átomo verdinho em cada um dos vértices desse cubo, né?
aqui em cada uma das faces a gente tem mais um átomo, né? E aí, pro sódio, desculpem, nós temos essas esferas em verde aqui, também tem a conformação do tipo cúbico de face centrada. A gente conseguiria observar melhor se tivesse mais um plano ainda à frente, né? Mas isso daqui, então, seriam os átomos das faces de trás do cubo, e aí a gente teria a mesma estrutura repetida aqui para frente. No cloreto de sódio, o sódio tem valência 1+, e o cloro 1-. Então, é uma estrutura do tipo 1:1. E aí, a gente tem que ter na formação desse material aqui o mesmo número de cloros e o mesmo número de sódios. Então, se vocês fizerem a contagem considerando os volumes, isso daqui tem um valor exatamente igual para eles, né? Se nós pegarmos esse primeiro cubinho aqui, ó, a gente tem 1/8 aqui dentro da célula unitária, 1/8, 1/8 e 1/8 em cada um desses aqui. Então, a gente tem 4/8, temos 1/2 de cloro, né? E se nós pensarmos aqui pelo sódio, nessas 4 pontas, também é 1/8 de cada um. Então, vai dar 1/2. Esse 1/2 a gente já não está mais considerando agora em volume, estamos considerando em carga. Temos metade de carga 1+, metade de carga 1-. Então, isso nos fecha uma carga resultante zero, né? Então, é um material neutro. Vocês podem exercitar fazendo essa contagem em todo o cubo também, para ver se isso vai se tornar uma estrutura neutra depois. Outros materiais que ocorrem nesse mesmo tipo de estrutura são o óxido de magnésio, sulfato de manganês, fluoreto de lítio e também óxido de ferro. Outra estrutura do tipo AX, a gente tem o cloreto de césio, aqui com número de coordenação igual a 8. Ele vai ter estrutura semelhante a um CCC, mas ele não é um CCC porque a gente só temos cloro aqui nos vértices e lá dentro temos césio. Então, quando a gente tinha estrutura CCC, na verdade a gente tinha todos os átomos do mesmo elemento, né? E aqui a gente tem cloro e temos césio. E aí a gente também tem uma estrutura neutra nesse caso, né? E aí então a gente pode contar aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oitavos de átomo de cloro nos vértices. Isso vai nos dar 1, então valência 1-. E como lá no centro tem um césio, a gente tem uma valência 1+. Essa célula unitária aqui, em termos de carga, ela fica neutra. Mas se a gente pensar, nossa, mas tem 8 átomos de cloro, como que não dá uma valência 8-? Porque esses átomos de cloro estão todos compartilhados com as células unitárias adjacentes. Então, o mesmo raciocínio que nós fizemos lá quando tratamos de volume, né, pensando de volume de átomos na célula unitária, aqui a gente aplica pensando em carga. 1/8 de átomo, em cada ponta são 8 pontas. Então, a gente tem 8 vezes 1/8 dá 1. Qual que é a carga desse átomo? É 1-. Então, vai dar 1- a contribuição total do cloro para o que está dentro da célula unitária. Outro tipo de estrutura que a gente pode ter é do tipo AX, AM, XP. Então, A para o cátion, X para o ânion, né? Então, nesse caso, o M ou o P vai ser diferente de 1. Então, a gente vai ter valências diferentes nesse caso, né? E aí, um número de coordenação para essa estrutura aqui que nós estamos apresentando, que é o fluoreto de cálcio, tem número de coordenação igual a 8. Ela tem uma estrutura semelhante ao do cloreto de césio, mas a metade das posições centrais que a gente tem aqui, ó, não está preenchida. Então, nessa fileira da frente aqui, nós temos um átomo de cálcio 2+. Nessa outra estrutura cristalina aqui, nessa outra célula unitária, a gente não tem cálcio. Lá atrás, ó, nessa formada por esses quadrados aqui, ó, esse cubinho tem um cálcio, mas esse outro aqui de trás não tem. Então, a gente tem uma estrutura semelhante àquela anterior, só que não vai ter o átomo central sempre. Por quê? Porque o cálcio ele tem uma valência 2+ e o flúor tem 1-. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas. Cada uma dessas pontas é 1/8. Então, 8 vezes 1/8 dá -1, né? Porque a valência do flúor é -1. E aí a gente tem aqui no centro um cálcio que é 2+. Então, fica 2+, -1, a gente tem 1+. Então, a gente precisaria repetir uma outra estrutura inteira aqui, ó,
só com flúor, sem cálcio no meio, que aí sim a gente vai ter uma carga zerada. Então, esses 8 pontos em verde aqui, mais esses 8 pontos em verde aqui, vão dar 16 vezes 1/8. Então, vai dar 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, né? Com o flúor. E aí, como nós temos mais 2 aqui do cátion, vai se neutralizar. Então, essa daqui é a estrutura que vai se repetir. Uma célula com o cálcio no centro e uma sem, uma com e uma sem, e assim a gente consegue garantir a neutralidade dessa rede cristalina. A gente pode ter outras estruturas também, isso é bem comum para materiais cerâmicos, né, onde a gente tem A, M, BN, XP. Então, A e B são os nossos cátions. Isso quer dizer que a gente vai ter estruturas cristalinas com mais de um cátion. A gente tem um exemplo aqui na figura, o livro traz, do titanato de bário. Então, ele possui como cátions o bário 2+, e o titânio 4+. Essa é uma estrutura estável do titanato de bário acima de 120 graus Celsius. Então, ele apresenta uma estrutura do tipo cúbica. Nós temos aqui nos vértices, preenchidos por bário 2+. A gente tem aqui nas faces, temos oxigênio 2-, e lá no centro nós temos um titânio 4+. Então, vamos fazer a soma dos positivos, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontas, vezes 1/8 de volume que cada uma delas traz, vai dar 8 vezes 1/8 dá igual a 1. Então, a gente tem aqui o bário com valência 2+, temos 2+ de valência de contribuição do bário para essa célula unitária. Como a gente tem um titânio aqui que é 4+, então é 4+, mais 2, a gente tem 6+ de cátions. E aí, agora vamos pensar então nos oxigênios, que são os ânions. Temos uma face, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Em cada face nós temos meio átomo, então 6 vezes 1/2 é 3. Como a valência do oxigênio é 2-, vai dar 6-. A gente tem 6+ aqui de titânio e bário e 6- de oxigênio, dá uma estrutura neutra, né? Que é uma exigência para que a gente tenha os materiais cerâmicos estáveis. Bom, visto então as estruturas cristalinas ali que podem ocorrer nos materiais cerâmicos, a gente vai estudar as cerâmicas à base de silicatos. Então, os silicatos são compostos por silício e oxigênio, que são os dois elementos em maior abundância na crosta terrestre. E isso acontece porque eles estão na composição dos solos, das rochas, da areia, né? De argilas também. E tá na composição, por exemplo, em produção de arroz, a casca do arroz tem uma grande quantidade de sílica, né? Então, é um elemento muito abundante na crosta terrestre. Toda a areia do mar, dos oceanos, das praias que a gente conhece, tudo isso tem silício. Esses elementos, então, esses materiais que são produzidos à base de silicatos, eles são caracterizados por estruturas tetraédricas de silício, onde nós vamos ter um átomo de silício lá no centro e nós temos nos vértices átomos de oxigênio. Embora nós conheçamos a estrutura do silício como SiO2, os tetraedros eles têm carga negativa 4-, então é silício ligado a 4 oxigênios e aí sobram elétrons em cada um dos oxigênios ali. Temos uma carga 4- total. Então, aqui seria a conformação dessa molécula, né? Dessa unidade que vai se repetir. Essa daqui, então, é a unidade básica de todos os materiais compostos por silicatos. E boa parte dos materiais que a gente estuda e vê no dia a dia são silicatos, né? Então, argilas, areia, nós temos também exemplo do vidro, são materiais compostos de silicatos. Esses tetraedros aqui, eles vão se ligando e aí depois a gente precisa formar, então, estruturas que sejam eletricamente neutras. Então, a sílica, né, é o silicato mais simples, ele é formado por uma rede tridimensional, como a gente viu. Então, os átomos de oxigênio que estão presentes ali nessa estrutura, eles são compartilhados pelos tetraedros adjacentes, então se forma uma rede dessa forma. Para a sílica ter essa estabilidade eletrônica, a gente tem uma equação, uma fórmula reduzida de 2 átomos de oxigênio para um átomo de silício, né? Mas a unidade que se repete seriam aqueles silicatos.
Ela vai formar estruturas polimórficas, né? Então, até 870 graus a gente tem uma estrutura do tipo quartzo, que é essa mostrada aqui. Entre 870 e 1470 nós temos a estrutura tridimita, e acima de 1470 é prevista a estrutura cristobalita, então. Como a gente pode ver, principalmente aqui para o quartzo, a gente tem uma estrutura bastante aberta, né? Não tem um empacotamento grande. Isso faz com que esses materiais tenham uma densidade, uma massa específica baixa. Esse caso é 2,65 para o quartzo. E as fortes ligações que se estabelecem nesses compostos fazem com que eles tenham uma elevada temperatura de fusão. Então, isso é uma outra propriedade importante para esses materiais. Os vidros que são obtidos à base de sílica, então, também são chamados de sílica vítrea ou sílica fundida, eles não têm uma estrutura regular, uma estrutura cristalina, né? Então, aqui a gente teria uma estrutura cristalina, vejam que nós temos anéis, né, com 6 átomos de silício sendo mostrados aqui, e essa estrutura com anéis vai se repetindo. Então, isso daqui é um material que tem regularidade, né? A gente tem um dióxido de silício cristalino. Quando a gente tem um material vítreo sem cristalinidade, a gente não tem a formação daqueles anéis regulares. Aqui nós temos um ciclo fechado, temos nesse caso 7 átomos de silício, aqui a gente tem 5 átomos de silício, então vejam que a estrutura que esses tetraedros se organiza não é regular. Então isso daqui é um material vítreo sem cristalinidade. A gente tem nos vidros que são obtidos à base de sílica, nós vamos ter adição de outros óxidos, né? E a gente tem óxidos que são classificados de 2 tipos. Temos os formadores de rede, que são alguns óxidos que também dão origem a tetraedros, né? E são inseridos dentro dessa rede que o material vai formar. E nós temos os elementos que vão agir como modificadores de rede. Então, os modificadores de rede, eles não formam tetraedros, e eles vão se colocando entre, né, os tetraedros ali. Então, aqui a gente tem um exemplo de óxidos, por exemplo, óxido de cálcio e óxido de sódio, são utilizados para vidros sodocálcicos. A gente tem aqui uma estrutura não cristalina de sílica e temos inclusão de sódio, né, íons de sódio Na+, dentro da estrutura desse material aqui. Os silicatos, eles também podem variar a quantidade de átomos de oxigênio que estão apresentados nos tetraedros, então isso dá origem a umas estruturas um pouco mais complexas. A gente tem um exemplo de um silicato simples, a forsterita, que é o silicato de magnésio. Então a gente vai ter 2 átomos de magnésio se ligando a um tetraedro. A gente tem outras estruturas um pouco mais complexas aqui, né? Então temos 2 tetraedros compartilhando o mesmo oxigênio. Aí depois a gente tem 3 tetraedros ligados aqui, né? 3 compostos. Aqui a gente já não temos os tetraedros naquela configuração com uma base triangular, mas as estruturas vão se tornando mais complexas à medida que aumenta a quantidade, então, de tetraedros ou de átomos de silício que vão estar presentes nessa estrutura. Nós temos aqui, então, pessoal, como um exemplo, a quermanita, que é um silicato de cálcio e de magnésio. A gente vai ter a formação desses silicatos, ela ocorre normalmente em lâminas, né, com a presença de outros elementos, como alumínio, por exemplo. Isso é uma estrutura muito conhecida das argilas, que é um tipo de material cerâmico que a gente viu logo no começo da aula, muito importante. Argilas como a caulinita, então a gente tem um silicato de alumínio, então a gente chama isso de aluminosilicato, ligado também a estruturas OH4, e temos 4 estruturas OH. E nós temos também o talco, né, que é um material que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né, um material utilizado até em escalas de dureza. É um silicato de magnésio nesse caso. Bom, encerramos então falando de estruturas e vimos a respeito dos silicatos, que é uma unidade importante para os materiais para os materiais cerâmicos em geral. E agora a gente vai ver um pouco de imperfeições cristalinas. A gente já havia estudado estruturas cristalinas falando de metais, né? E aí esses defeitos cristalinos que ocorrem nos materiais cerâmicos ocorrem da mesma forma como a gente viu lá nos materiais metálicos. Quando eu expliquei para vocês, a gente tinha defeitos que ocorriam em materiais iônicos, né? Que seriam os defeitos Schottky e Frenkel,
e aí são os defeitos que a gente vai observar aqui nos materiais cerâmicos. Muito importante pensar que nós precisamos, mesmo com a ocorrência de defeitos, manter a eletroneutralidade da nossa rede cristalina. Então, a gente tem que considerar que esses efeitos podem ocorrer com os cátions e com os ânions, e podem ocorrer defeitos do tipo intersticiais, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um defeito intersticial. O cátion, que deveria estar aqui, pulou para essa posição. E aí, o que acontece, né? É mais fácil ocorrer um defeito do tipo intersticial com os cátions, porque normalmente eles têm tamanhos menores, do que a gente colocar, né, um ânion aqui, colocar nessa posição aqui, né, no interstício, porque eles são grandes, né? Então é mais difícil ocorrer um intersticial com os ânions devido a um impedimento estérico, né? Tem menor espaço intersticial, não dá para acomodar ânions nessa estrutura. Então, falando do defeito Frenkel e Schottky que nós havíamos visto antes, o defeito Frenkel ocorre quando um cátion deixa a posição normal dele e se move para um sítio intersticial, que foi o que a gente viu aqui. Teria o cátion aqui, ele passou para a posição intersticial, é um defeito do tipo Frenkel. A gente vai ter o defeito do tipo Schottky quando um ânion e um cátion saem de suas posições de equilíbrio, e aí eles podem se deslocar para um outro plano, mais adjacente, mais superficial, né, na superfície externa ali do material. É importante observar que tanto o defeito Frenkel quanto o Schottky, eles não alteram a eletroneutralidade dessa nossa rede, né? A gente não perde essas cargas, tanto do cátion quanto do ânion. Eles só se deslocam para outras posições e o material continua sendo neutro. A gente tem outros tipos de defeitos, né? Quando não ocorrer nenhum outro tipo de defeito, a gente diz que o material é estequiométrico. Para a gente entender o material estequiométrico e o não estequiométrico, a gente pode considerar o caso do salgema, né, do cloreto de sódio. Então, a gente teria um cloro para um sódio. Se não tiver nenhuma alteração em toda a rede, o material é estequiométrico. Mas podem ocorrer defeitos do tipo não estequiométrico, e isso vai acontecer em materiais, em elementos que podem ter mais de um estado de valência. O caso do ferro, por exemplo, a gente sabe que o ferro tem uma valência 2+, e valência 3+ também. E aí aqui a gente teria um material formado nós temos o oxigênio 2+, e essa estrutura aqui um pouco mais escura é o ferro 2+. Então, para ter neutralidade, a gente precisa de um oxigênio e de um ferro sempre para dar origem a esse material aqui, né? Só que a gente pode ter ocorrência de ferro 3+ aqui também. E aí o que aconteceu com esse ferro 3+? Como cada um desses átomos de ferro cedeu um elétron a mais, então eles cederam 3 elétrons, e normalmente na rede a gente teria cedência de 1 elétron para cada ferro, a gente precisa, para manter a neutralidade, que ocorra essa lacuna. Então, porque aqui a gente teria um átomo de ferro que cede 2 elétrons, né? E como esses daqui cederam 3, então, se nós continuássemos com ferro 2+, a rede ia ficar com uma carga positiva. Então, não é que nós vamos induzir isso, né? A gente vai manipular, eu tenho que tirar o ferro porque isso aconteceu. Isso acontece normalmente já na estrutura do material, ali quando ele está sendo formado. Por quê? Quando a gente coleta uma argila, por exemplo, que tem óxidos de ferro, pode vir o óxido de ferro 2+ e óxido de ferro 3+. Então, quando se forma essa rede cristalina no material, por exclusão de cargas mesmo, vai se gerar essa lacuna. É importante a gente observar que nesse caso aqui, o material continuou desculpem, eletricamente neutro, né? Então o material não teve uma carga resultante positiva. Ele continuou neutro, só que ele deixou de ser estequiométrico. Por quê? Falta um átomo de ferro, né? A gente tem 2 átomos de ferro cedendo elétrons a mais, e isso faz com que a gente tenha um ferro a menos na estrutura. Então deixa de ser estequiométrico, não é mais um ferro para um oxigênio, ok? A gente pode ter defeitos de outro tipo também, as impurezas, né? E essas impurezas podem ocorrer de modo substitucional ou intersticial. Intersticial, como eu falei, vai ocorrer mais com maior frequência ou mais facilmente, né? Com os cátions, porque eles são normalmente menores e conseguem ocupar esses pequenos espaços do interstício. E quando for substitucional, a gente pode ter substitucional tanto do cátion, né? Então, preferencialmente um cátion com a mesma valência, com tamanho aproximado,
Mas se ele tiver valência diferente, a gente vai ter um outro tipo de defeito, provavelmente uma lacuna, né? Para que a gente mantenha a neutralidade da rede. O substitucional pode ocorrer nos ânions também, mas é interessante que o átomo que substitui, ele tem a valência, tem aproximadamente o mesmo tamanho e que tem a valência igual para que não gere outros defeitos, mas se a valência for diferente, provavelmente vai gerar ainda mais uma lacuna em algum outro ponto da rede cristalina. Certo? Então, a partir de agora, vimos os defeitos cristalinos, vocês perceberam que tem algumas semelhanças lá com os materiais metálicos que nós já havíamos estudado, e agora nós vamos ver, então, propriedades mecânicas dos materiais cerâmicos. Então, muito destacado nos materiais cerâmicos é que eles são materiais frágeis, eles apresentam fratura frágil. Em temperatura ambiente, as cerâmicas cristalinas, tanto elas quanto as não cristalinas, quase sempre vão apresentar uma fratura sem nenhuma deformação plástica. Então, como a gente viu lá no diagrama tensão-deformação, os materiais cerâmicos têm uma linha reta, né? E a gente coloca um xizinho lá na ponta para mostrar que o material fraturou nesse caso. Como que ocorre a fratura dos materiais cerâmicos? Ela ocorre pela formação e propagação de trincas, né? Então, ocorre através da área de seção transversal do material, em direção perpendicular à carga aplicada. A gente observa isso, por exemplo, quando alguém joga uma pedra no vidro, né? Então o vidro está aqui, a pedra bate assim, e aí as trincas se originam, né, em direção perpendicular à carga que foi aplicada. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de materiais cerâmicos, como que propagariam essas trincas nesses materiais, em diferentes tipos, né, impacto, flexão, por pressão interna e também por torção, e como que essas trincas podem se propagar, né, crescendo na estrutura do material. Elas podem ocorrer de modo transgranular, então através dos grãos, rompendo os grãos cristalinos que tinha no material, ou ela pode ser intergranular, na região onde os grãos se encontram, né, e a gente pode ter menores forças de ligação entre esses pontos. No caso dos metais, a gente mede o valor, a gente tinha visto lá as hipóteses, desculpem, para mostrar qual eram qual era a razão para os materiais metálicos fraturarem, né? E aí a gente tinha duas hipóteses iniciais, que seriam pelo rompimento de todas as ligações químicas e pelo rompimento de todos os planos, deslizamento de todos os planos cristalinos. Então, se fosse desse jeito, a tensão que os materiais metálicos suportariam seria da ordem de 1000 vezes maior do que de fato eles suportam, né? Então não é isso que acontece, a gente viu que na verdade é a terceira hipótese, né? A gente tem pelo movimento das discordâncias que ocorre a fratura dos materiais. E aqui nos materiais cerâmicos, o valor que é medido de resistência, o limite de resistência do material cerâmico, é bem menor do que o estimado pela força de ligação, assim como a gente viu nos materiais metálicos. Então, por que então que ocorre a fratura dos materiais em tensões menores do que aquela de rompimento de ligação? Porque a gente vai ter uma concentração de defeitos, né? Vai ter ocorrência de muitos defeitos na estrutura do material cerâmico e eles agem como um concentrador de tensão. Então, quando o material for solicitado naquele ponto, já tem uma tensão interna, o material tende a romper mais facilmente ali, já naquele ponto. Como que são levantados os dados, então, de resistência mecânica aos materiais cerâmicos? Eles não são feitos naquele teste de tensão que a gente tinha visto dos materiais metálicos, que era puxando, né? Então, prende o material e vai puxando, e aí vai anotando ali a deformação que esse material apresenta. Não é feito assim para os materiais cerâmicos, porque eles são frágeis. Então, às vezes, colocar eles e usinar um corpo de prova para colocar na máquina, já pode ser que o material acabe fraturando. Então, eles são avaliados em ensaios do tipo de flexão. Nós temos aqui uma barra de material cerâmico, ela pode ser retangular ou circular. Temos 2 apoios, mas pode ter 3 apoios, por exemplo, depende de como que o teste vai ser organizado. Nós temos a aplicação de uma força que vai comprimindo então o material. Então, nessa superfície superior aqui do material, a gente tem a compressão dele. O material passa a ser comprimido. E a gente já viu que os materiais cerâmicos têm boa resistência à compressão. Aqui embaixo, na superfície inferior, o material sofre tração, né? E aí,
a resistência à tração que eles apresentam, os materiais cerâmicos, é muito baixa. É cerca de 1/10 do valor que eles suportam na compressão. E a tensão que é obtida desse ensaio aqui é chamada, né, o valor obtido é chamado de resistência à flexão do material, mas também vocês podem encontrar como módulo de ruptura, resistência à fratura ou resistência ao dobramento. Aqui a gente tem valores, então, para alguns materiais cerâmicos, né, desde valores bem elevados aqui para materiais cerâmicos um pouco mais nobres, até valores bem baixos como o vidro sodocálcico, né, que é chamado também de vidro de cal de soda. Então, o módulo de elasticidade que a gente havia visto lá já anteriormente também serve aqui para os materiais cerâmicos. Eles apresentam, né, uma região aí onde há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. E aí, o que acontece, na verdade? Aqui, quando nós tivermos comparação com materiais metálicos, as tensões serão bem maiores e as deformações maiores. Então, os materiais cerâmicos, eles tendem, quando tem um gráfico com todos os materiais cerâmicos tendem a ficar aqui quase paralelos ao eixo Y, porque a deformação que eles apresentam é muito baixa, né? Então, só por isso que aqui a figura é um pouquinho diferente daquela que vocês tinham visto antes, quando a gente tem os 4 materiais. 4 classes, né? Que seriam os cerâmicos, os metálicos, os poliméricos e os elastoméricos, que na verdade nem é uma classe, é um tipo de material polimérico que a gente tem. A gente tem então essa relação linear, o coeficiente angular é o módulo de elasticidade. Para os materiais cerâmicos isso varia mais ou menos entre 70 e 500 gigapascal. Valores ligeiramente superiores aos dos materiais metálicos. Isso acontece porque nós temos valores muito baixos de deformação, né? Então, para relembrar vocês, o módulo de elasticidade ele é calculado pela tensão dividida pela deformação. Quanto menor for a deformação, maior vai ser o valor então do módulo de elasticidade. Mas é importante ressaltar, e a gente consegue observar na curva aqui, ó, nós temos essa linha reta e temos o xizinho, a linha reta e o xizinho. É que não houve deformação plástica nesses materiais. Eles deformam muito pouco e aí eles acabam rompendo. Aqui a gente tem valores aí da ordem de 0,0008, né? Então, isso daqui seria 0,08% de alteração do comprimento de um material, por exemplo. Então é um valor muito baixo. Para os metais a gente sabe que isso é bem maior, porque a gente pega alguns metais e puxa e eles vão deformando, né, plasticamente. Então é muito importante observar, não existe deformação plástica aqui nos materiais cerâmicos. Eles suportam a carga, deformam pouquíssimo elasticamente e eles acabam rompendo. E aí os materiais cerâmicos, pelas suas características, pelo modo de processamento, eles apresentam porosidade. A gente observa isso porque quando põe água em um vaso de cerâmica, né, de uma planta, a gente percebe que o vaso fica úmido. Um tijolo, se a gente molhar ele, percebe que ele absorve muita água. Isso se deve à presença de pós. Então, de onde se origina esses pós, né? Quando a gente faz o cozimento, a queima do material cerâmico, as partículas vão se unindo para dar origem ao material final, e aí pode ser que não ocorra a fusão completa, né, para juntar todas as partículas e ficam esses espaços vazios. Então, a porosidade dos materiais cerâmicos se deve a uma eliminação incompleta dos espaços entre as partículas. E como que essa porosidade influencia nas propriedades? Bom, em termos de resistência mecânica, ela diminui, né? A gente tem aqui valores experimentais, que são os representados por esses pontos aqui. À medida que a porosidade foi aumentando, ó, a gente tinha material ali quase 400, vamos supor que é 370, 375. Quando a gente tem 10% de porosidade, o módulo de elasticidade chega em 300. Quando a gente tem aqui 40% de porosidade, vamos supor que dá uns 125. Então, quanto mais poros, menor a resistência. E por que isso acontece, pessoal? Porque o material cerâmico apresenta resistência mecânica, mas o que tem lá dentro dos poros são gases. E os gases, ó, a gente movimenta e eles não apresentam nenhuma resistência mecânica, né? Então, isso faz com que a gente tenha descontinuidades, né? Tem uma parte sólida que suporta a tensão e a parte gasosa que não. Então, isso faz com que a resistência mecânica vá diminuindo para os materiais. A gente pode, então, observar
que o módulo de elasticidade tende a diminuir e ele pode ser calculado por essa equação aqui. Então, esse daqui é o módulo de elasticidade do material sem porosidade, e aqui a fração de poros, né? Então, 0,1, 0,2, 0,4, 0,70, vai depender do valor de porosidade que o material estiver apresentando. Aqui são os valores experimentais em ponto, e essa linha aqui contínua apresenta os valores obtidos pela equação. A gente pode ver que os valores da equação são muito bons para prever ali de acordo com os valores que foram obtidos na realidade, né? Vimos as propriedades dos materiais cerâmicos. A mais destacada é que nós temos uma redução na resistência mecânica, no módulo de elasticidade desses materiais. Sabemos que eles fraturam fragilmente, sabemos que a porosidade reduz, então, o limite de elasticidade desse material, o módulo de elasticidade, desculpem. Mas assim, os materiais cerâmicos, eles apresentam boas propriedades de isolamento térmico, por exemplo. Então, os gases, né, a presença de gases na estrutura ali, de poros, reduz o módulo de elasticidade, mas também reduz a condutividade, porque o material cerâmico, por ser um sólido, ele consegue conduzir uma quantidade de calor, mas como a gente vai ter poros na estrutura, a condutividade dos gases é muito baixa, então vai acabar melhorando a propriedade de isolamento, né? Vai baixar o valor da condutividade térmica do material, certo? Com isso, então a gente encerra, né? Só deixa eu adicionar mais uma coisa. Bom, a presença de poros melhora o isolamento e diminui a resistência mecânica. Como que a gente vai avaliar o que é melhor, né? Vai depender de determinada aplicação. Então, se a gente precisa que o material cerâmico suporte cargas, a gente precisa diminuir porosidade. Se a gente precisa que o material cerâmico isole melhor, a gente precisa de muitos poros. Se a gente precisar das duas coisas, né, que suporte carga e tenha uma boa condição de isolamento térmico, a gente vai ter que encontrar valores, né, que compatibilizem um compromisso entre essas duas propriedades. Bom, agora nós vamos ver os tipos de cerâmicas, né? A gente tem os materiais cerâmicos que podem ser classificados em vidros, produtos à base de argila, refratários, abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas. Os vidros podem se dividir em vidros e vidros cerâmicas, os produtos à base de argila em estruturais e as louças brancas, e os refratários, argilas refratários de sílica, argilas básicas e argilas especiais. Então, os vidros, eles são silicatos não cristalinos, né? Como o próprio nome diz, ele é um material vítreo, ele não apresenta cristalinidade. E aí eles são adicionados de outros óxidos na composição, como o óxido de cálcio, o óxido de sódio, o óxido de potássio e o de alumínio também. E a presença desses óxidos vai influenciar nas propriedades que os materiais apresentam. Então, alguns deles agem como fundentes, por exemplo, então reduz a temperatura de fusão. Outros podem adicionar mais dureza, podem ajudar o vidro a ficar mais cristalino. Tem uma série de propriedades que são obtidas pela presença dos óxidos que são adicionados na formação do vidro. Os materiais vítreos, né, os vidros de silicato, são muito fáceis de serem fabricados e eles possuem como uma propriedade mais destacada, então, a transparência ótica. Isso facilita, a gente usa como para condicionar alimentos, a gente usa como vidro de janelas, por exemplo, né? Como se deduz que o vidro tenha sido descoberto? Então, provavelmente alguém em algum momento fez uma fogueira sobre uma areia, e aí a temperatura que essa fogueira chegou foi tão alta que acabou fundindo cinzas, né, dessa fogueira com a areia que estava presente ali no solo, e aí ao final, depois com resfriamento, se obteve essa estrutura transparente, né? Isso é uma hipótese. Outra é que possa ter caído um raio, né, numa região de areia, e a temperatura foi tão alta pelo desprendimento da energia que acabou fundindo a areia e dando origem ao vidro. Então, são algumas hipóteses, né, para explicar como que se obteve o vidro. A gente pode ter vidros também que são parcialmente cristalizados, eles são chamados de vidros cerâmicos. Então, nesse caso, se adiciona alguns compostos que favorecem a cristalização, né? Eles são chamados de agentes nucleadores. Um exemplo disso é o dióxido de titânio. Então, ele favorece a formação de estruturas cristalinas, né? O material não fica totalmente cristalino, mas fica com a presença de algumas regiões cristalinas. Esses materiais, eles apresentam resistências mecânicas maiores, e também é importante que eles tenham
coeficientes de expansão térmica que são um pouco menores. E aí eles são materiais que suportam trabalho em temperaturas mais altas e também tem boa compatibilidade biológica, que é uma propriedade interessante para algumas aplicações. Aqui nós temos exemplos de composição de alguns materiais vítreos, né? Temos vidrocerâmica aqui também, vejam que tem adição de titânia, que é o dióxido de titânio. A gente tem a sílica fundida, que é quase que 100% sílica, vai ter algumas impurezas. E a gente tem o borosilicato, que a gente usa em vidrarias de laboratório, né? Resistente a choques térmicos, ataques químicos. Então, tem 81% sílica, daí temos 3,5% de óxido de sódio, temos alumina e temos óxido de boro também. A gente tem agora os produtos à base de argila, então essa é uma das matérias-primas mais utilizadas na produção de materiais cerâmicos, porque é um insumo muito barato, né, e se encontra em abundância na natureza. A argila é proveniente do intemperismo de rochas, né, então a gente tem as rochas dispersas na natureza, a ação da chuva, do sol, vai degradando elas, né, esse intemperismo gera areia. A areia depois vai sendo degradada também pelo intemperismo, gera silt, que são partículas um pouco menores, e aí o estágio mais avançado dessa degradação é a argila, né? Então a gente tem partículas muito, muito pequenas de material de sílica. E muito interessante da argila é que ela pode ser utilizada muitas vezes sem qualquer beneficiamento, purificação, né? Não necessita disso para melhorar a qualidade do material. Então, eles são classificados normalmente como produtos estruturais à base de argila, e a gente tem como exemplo tijolos, vasos e telhas, por exemplo. Tem antigamente algumas tubulações também de material cerâmico desse tipo. E nós temos as cerâmicas brancas, né? Elas adquirem a coloração esbranquiçada depois da queima em temperaturas que são bem mais altas, né? E aí vai nos dar origem a louças, porcelanas, os sanitários que a gente conhece e também materiais cerâmicos à base de argila vitrificados. Aqui a gente tem então um exemplo de uma olaria, né? Então os tijolos foram conformados, cortados e deixados para secar. Aqui tem prateleiras onde os tijolos foram acondicionados para secagem. Então os materiais à base de argila, eles são muito utilizados porque são facilmente conformados. As lâminas que se formam entre as partículas de argila são hidratadas com água, e isso dá uma boa plasticidade ao material e faz ele ser mais fácil de ser modelado. Para que a gente tenha um processo adequado e não gere defeitos nas peças, então a gente precisa, depois de moldar, fazer uma eliminação adequada dessa água. Então, ir tirando água devagar da estrutura, porque se nós fizermos uma retirada muito rápida de água, vai ocorrer encolhimento e pode resultar em trincas depois. Quando o material estiver apropriadamente seco, se faz o cozimento, então, que é em alta temperatura, e ao final desse processo o material adquire uma resistência mecânica mais apropriada para as aplicações. Nós temos também agora os materiais refratários, né? Eles também são utilizados em larga escala, porque eles conseguem suportar trabalho em elevadas temperaturas, né? Então eles se mantêm não reativos em ambientes que são mais severos, sem fundir, né? O material não vai se decompor, então ele consegue suportar elevadas temperaturas e por isso se utiliza eles em isolamento térmico, por exemplo. Aqueles tijolos brancos, para quem tem lareira, quem tem churrasqueira em casa, é um exemplo de material refratário. Então, do lado da lareira, o tijolo vai estar bem quente, do outro lado, a parede fora, ela está numa temperatura bem mais baixa porque o material é refratário, né? Ele suporta essa temperatura e não transfere tanto esse calor. Esses materiais refratários normalmente são comercializados na forma de tijolos, eles são utilizados em processos então de beneficiamento de metais, de vidros também, para tratamentos térmicos metalúrgicos e em processos de geração de energia. Lembro quando a gente viu do processamento de metais, eu falei para vocês que a gente tinha, por exemplo, na fundição, né, não conseguia usar moldes, matrizes de qualquer metal para entrar em contato com um ferro fundido, por exemplo, né, porque senão o molde ia acabar fundindo também. E aí se usava material cerâmico. Então aqui a gente está vendo, né, a importância desses materiais cerâmicos para os processos, não só de materiais cerâmicos, como o vidro, mas também para beneficiamento de metais e tratamento de metais.
A gente tem aqui exemplos de materiais cerâmicos refratários, né, e as composições que eles tendem a apresentar. A porosidade deve ser controlada nesses materiais refratários, né, para que a gente tenha obtenha um material com as propriedades adequadas, então, para as aplicações de interesse, né. Como eu havia falado antes, quanto maior a porosidade, melhor o isolamento térmico. Mas aí, se a gente necessita de resistência do material para suportar cargas, a gente não pode ter uma porosidade elevada. Então, tem que ter um compromisso entre essas duas propriedades. Em relação aos tipos de materiais refratários, a gente pode ter os de argila, que usam argila como a matéria principal, os à base de sílica, que também tem principalmente sílica na sua composição, e eles são chamados de materiais refratários ácidos também, porque a sílica tem uma característica ácida. Nós temos os refratários básicos, que têm maior quantidade de compostos com características básicas, como exemplo o óxido de magnésio, que esses materiais são bastante ricos, mas eles também podem conter compostos de cálcio, cromo, ferro. Nesse caso, a sílica tende a prejudicar as propriedades do material, principalmente em altas temperaturas, né? E os materiais refratários especiais, eles são compostos, né, por estruturas cerâmicas mais complexas e mais caras também. A gente pode ter alumina, sílica, magnesita, que seriam os óxidos de alumínio, de sílica e de magnésio. A berília, que é o óxido de berílio. A zircônia, que é o óxido de zircônio. E a gente tem a mulita. Mulita é o nome de um animal, mas também é o nome de uma estrutura cristalina, onde a gente tem 3 óxidos de alumínio associados a 2 óxidos de silício. E a gente pode ter o carbeto de silício também. Então, esses são materiais com propriedades melhores, né? São materiais que foram mais pensados, digamos assim, né? Eles têm uma engenharia maior em alguns desses materiais aí e são mais caros também para serem produzidos. A gente tem também outra classificação dos materiais cerâmicos, os abrasivos, né? Eles precisam ser materiais duros ou que apresentam resistência ao desgaste, né? E aí eles são utilizados justamente para cortar, para polir outros materiais e para desgastar outros materiais. Então, por isso que eles têm que ter uma resistência maior para eles desgastarem, para eles riscarem e não serem riscados, não serem desgastados. A gente tem como exemplos para isso o diamante, que é o material mais duro que a gente tem conhecimento, né? Naturalmente, a gente tem o carbeto de silício, temos o carbeto de tungstênio, né? E temos o óxido de alumínio na forma de coríndon e também a areia de sílica. Desculpem. A utilização desses materiais pode ser, então, na forma de discos. E na forma de discos eles vão ficar colados, por exemplo, em um disco de corte para esmerilhamento, para desgaste de outros materiais. Eles podem ser utilizados também na forma revestidas, normalmente em papel ou em algum tecido, dando origem a lixas que são utilizadas para desgastar metais, para remover produto de corrosão de metais. Ou também na forma de particulado solto. Particulado solto, areia de sílica, é colocado em algum equipamento que sopra ela com velocidade sobre uma estrutura. Vocês devem conhecer e ter aí em casa provavelmente aqueles vidros jateados, que é um vidro, né, decorado com ele fica uma superfície mais porosa, esbranquiçada. Então, como que é feito isso? Se sopra a areia, né, se isola a região onde a gente quer gerar esse desgaste, e se sopra a areia, e a areia vai batendo no vidro e vai desgastando. Mas isso também é utilizado para chapas metálicas ou para material metálico em geral, né? Quando o material estiver cheio de produto de corrosão, oxidado, se faz um jateamento então com areia e a areia vai removendo essa ferrugem, né? Esse produto de corrosão que se originou no material. Outro tipo de material cerâmico, então, são os cimentos. Eles são produzidos em quantidades muito grandes, né? O consumo de cimento ou de concreto é, inclusive, um índice de desenvolvimento de um país, porque isso mostra que tem novas construções, muitas obras. Os materiais cerâmicos, né, cimentícios, desculpa, tem como característica principal a formação de uma pasta quando eles entram em contato com água. Depois de um tempo, essa pasta tem um estado de pega, né, de junção, e depois ela endurece, então. Tem reações bastante complexas que são originadas
nesses materiais de hidratação em contato com a água, mas eles são muito úteis porque, por passarem por esse estado de pasta, eles são mais fluidos e conseguem ter dar origem a estruturas sólidas rígidas com formas mesmo que complexas, e isso sendo moldado com rapidez. Então a gente coloca o material cerâmico, cimentício, desculpa, a mistura cerâmica um dia no molde, e aí no outro dia ele já está duro, a gente pode tirar o molde e ele já tem as formas ali. Claro que se a gente deixar mais tempo até secar, ocorrer bem a hidratação, o material tende a ter propriedades melhores depois, né? Então, o que acontece no processo do cimento? Em contato com a água, ocorre uma aglutinação química e hidratação do cimento, e aí ele reage com outros materiais. Então, na produção de concreto, se utiliza areia, brita, né? E se mistura isso para dar origem ao concreto. E aí, quando o material tiver a pega e endurecer, a gente vai ter então a formação de uma estrutura coesa, onde todas as partículas soltas que foram misturadas ao cimento ficam presas, né? Tem uma coesão. Depois que a gente tiver a conformação então disso, né? O material estiver pronto, ele dá origem a um sólido com aquele formato ali da forma. Isso é um processo semelhante ao que a gente viu, por exemplo, para a produção de argilas e tijolos ali, só que o mais interessante é que no cimento a gente não precisa de queima, não precisa de cozimento, né? Então, isso tudo ocorre em temperatura ambiente. Isso é um aspecto bastante positivo para os cimentos em comparação às argilas, por exemplo. O cimento mais conhecido é o Portland, em homenagem a uma cidade, esse nome. Ele é consumido em maiores quantidades, ele é super versátil, e a produção dele ocorre a partir da moagem de argilas e minerais em presença de cal. Isso ocorre no aquecimento num forno rotativo e ocorre o processo de clinkerização, então, que é a formação do clinker, que é um composto presente no cimento. O clinker depois é moído finamente, né, até gerar um pó bem fininho e misturado com gesso, porque o clinker ele tem um tempo de pega menor e a presença do gesso retarda esse tempo de pega. Isso possibilita, por exemplo, que a gente veja esses caminhões que transportam concreto nas ruas, que se produza o concreto e dê tempo de chegar na obra e não se forma um sólido lá dentro do caminhão. Então isso é bastante importante, que o tempo de pega seja retardado, né? Prolongue o tempo de pega para o material não endurecer antes do tempo. Ok? Vimos então as classes dos materiais cerâmicos e agora a gente vai ver sobre o processamento dos materiais cerâmicos. Vamos começar vendo do vidro, mas antes de focar, né, no vidro, a gente também vai ter a conformação de particulados. A cimentação eu expliquei para vocês agora. Então, o vidro ele pode ser obtido por sopro, prensagem, por estiramento e conformação de fibras. Aqui os materiais que passam por conformação a partir de particulados, né, de pós, podem ser processados por prensagem de pós a quente uniaxial e isostática, por conformação hidrostática, fundição em suspensão, fundição em fita, e todos esses materiais aqui precisam passar por um processo de secagem e depois o cozimento em uma temperatura elevada. Então, o processamento dos vidros. Então, o vidro ele é produzido pelo aquecimento de matérias-primas até uma temperatura elevada, né, acima da temperatura de fusão das matérias. E aí, então, tem-se a formação de um líquido muito viscoso. A maior parte dos vidros, né, vai ser feito dos sodocálcicos, que são os mais comuns, a partir de areia, que fornece a sílica, soda barrilha, que é o carbonato de sódio, e o calcário, que é o carbonato de cálcio. Então, esses materiais, né, tanto a soda barrilha quanto o calcário são carbonatos. Quando eles forem aquecidos em altas temperaturas para a fusão, ocorre também a degradação térmica deles. Eles vão liberar CO2 e dar origem aos óxidos. Então, o carbonato de sódio vai gerar o óxido de sódio. O carbonato de cálcio vai liberar CO2 e vai formar o óxido de cálcio. E aí, então, a gente vai ter os óxidos junto com a sílica para dar origem a um vidro, que é a sílica, sodo, da soda, né, do sódio, cálcico do calcário ali, da presença do cálcio. Para a conformação então dos vidros são utilizados métodos de prensagem, sopro, eles podem ser estirados e conformados em chapas e fibras também. O processo de prensagem então ocorre para a produção de chapas de espessura que são relativamente grossas, como pratos, por exemplo,
e elas são obtidas, então, pela disposição da massa do vidro, né, fundido, e um processo de prensagem. Então, com a prensagem, esse vidro vai tomar a forma do molde, e aí depois tem-se o resfriamento e a obtenção da peça, né? Normalmente depois precisa fazer um processo de recozimento para aliviar as tensões que se geram no material, e para facilitar o processo e melhorar o aspecto visual, né, da superfície, o molde pode ser aquecido, né, para que não tenha um resfriamento rápido do vidro fundido em contato com o molde. A gente tem um método de sopragem também, ele iniciou com processos artesanais, hoje ele é totalmente automatizado. Para quem já viu, né, temos os cristais de Murano, que são obtidos por sopragem. Tem um reality show também no Tudum, só sobre produção de vidro por sopragem, então quem tiver interesse recomendo, é bem legal. E eles são utilizados, esses processos de sopro, para a produção de vidros, né, vidros de alimentos, por exemplo, bulbo de lâmpada, garrafas, jarras, então para alguns materiais desse tipo. Como ocorre a sopragem, então? Nós temos o molde e um tarugo de vidro, que é uma porção de vidro fundido, é colocado dentro desse molde, e aí tem uma prensagem inicial, uma parte metálica entra dentro desse molde e gera aquele espaço oco inicial. E aí depois, né, nós temos a retirada desse molde e se coloca então o outro molde maior, que é o que tem o formato final da peça. Aqui poderia ser, por exemplo, um vidro de conserva. E aí um ar comprimido entra aqui dentro da estrutura, o vidro ainda está líquido, mas ele não é um líquido como água, ele é um líquido super viscoso, né? E aí o sopro empurra ele para as paredes do molde, depois se abre o molde e tem-se o vidro então certinho. Eu vou deixar, não vou passar os vídeos aqui, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição para vocês verem cada um deles, tá? Eu recomendo que vocês vejam porque é bem interessante para vocês verem como que são produzidos então cada um desses materiais. Nós temos o processo de estiramento também. O processo de estiramento de vidros é utilizado para a conformação de peças longas, como chapas, barras, tubos e fitas de vidro. Antigamente essas peças eram obtidas por fundição, então na forma de uma placa, se colocava o vidro fundido nessa placa. Para gerar placas perfeitamente planas com a mesma espessura, depois precisava esmerilhar esse vidro, e aí depois disso, esmerilhar para deixar as faces planas e paralelas, depois precisava polir ainda esse vidro. Isso era um processo dispendioso, era caro e demorava muito tempo também. Atualmente essas chapas de vidro são produzidas em um processo de flutuação. E aí nós temos então a mistura das matérias-primas, aquecimento delas para a fusão, e aí temos o vidro fundido que vai sendo encaminhado então para rolos, e aí esses rolos comprimem ele e dão uma espessura necessária, né, que se deseja obter a chapa de vidro. E aí depois esse vidro entra então numa câmara onde tem um banho de estanho líquido, que fica uma temperatura acima de 650 graus mais ou menos, e o vidro vai flutuando em cima desse banho de estanho. A gente tem um aquecimento aqui dentro até para relaxar tensões para manter ele aquecido, né, para reduzir as tensões. E aí depois o vidro sai, essa lâmina segue andando por cima de esteiras, né, dessas esteiras, esses rolos transportadores. Temos um forno de recozimento, onde o vidro vai ser aquecido novamente para que ele consiga relaxar as tensões e ser um material mais seguro, né, não ser tão frágil mais. E aí depois tem o corte e aí vai girando as lâminas, né? Vocês já devem ter visto na cidade, chegando em alguma vidraçaria, caminhões, né, chegando para repor estoque com lâminas muito grandes de vidro. Essas lâminas foram produzidas por esse tipo de processos. Aqui a gente tem então uma descrição do processo float, que é esse processo de fabricação de vidros planos. Eu vou deixar na descrição também para vocês verem depois. Aqui temos um processo mostra em geral a cadeia de produção de vidros na Nadir Figueiredo, é um vídeo do Manual do Mundo. E aí, por questão de direitos autorais, eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, depois do processamento dos vidros, a gente vai ter etapas de recozimento desse vidro, como eu já expliquei agora há pouco. Então, quando o vidro é resfriado muito rápido da temperatura ambiente da temperatura que ele estava fundido até a temperatura ambiente,
se geram algumas tensões internas, né? E aí a gente precisa reduzir essas tensões. Essas tensões térmicas podem ser reduzidas diminuindo a taxa de resfriamento, então fazendo um resfriamento bem lento. Mas normalmente a gente não consegue fazer isso na indústria porque quer uma produtividade alta, né? Essas tensões se originam porque as superfícies da placa de vidro vão resfriar mais rápido do que o meio. E à medida que ocorre depois a solidificação, vai ocorrendo também contrações dentro da estrutura do vidro. E aí isso gera essas tensões térmicas. Aí o vidro é mais frágil, né? Ele pode quebrar mais fácil. Então, isso enfraquece o material e aí a gente precisa trabalhar com taxas de resfriamento mais lentas. Como nem sempre isso é possível, o que se faz é processo o vidro, como eu acabei de mostrar ali no esqueminha do processo float, depois a gente faz um recozimento. Então, aquece esse vidro até uma temperatura mais alta, e essa temperatura depende da composição do vidro, porque a ideia é se chegar numa viscosidade de 10 na 12 pascal segundo. Se vocês lembrarem de outras disciplinas que estudaram, a viscosidade nós temos viscosidade de líquidos e gases aí da ordem de -3, -5 pascal segundo, né? Então vejam que o vidro fundido, ele é um líquido super viscoso, né? Ele tem de 14 a 15, a 16 ordens de grandeza maiores de viscosidade. Então ele é super viscoso. No vídeo ali do Manual do Mundo, vocês vão ver um pedaço de vidro escoando quando ele está fundido, saindo da máquina, e aí vocês vão ver que ele é um líquido, mas ele é super viscoso. Então se aquece até a temperatura onde o vidro tem essa viscosidade, que é uma viscosidade super elevada. Em cerca de 15 minutos ocorrem processos de difusão, né? E aí a gente tem o relaxamento dessas tensões. E aí depois, para não ter indução de novas tensões, se resfria lentamente. E aí sim a gente tem um processo de produção de vidros mais seguros, né? Bom, a gente também tem o vidro temperado. E aí o que seria o vidro temperado? Ele é um processo que se utiliza para aumentar a resistência do vidro, nesse caso induzindo tensões residuais térmicas na superfície do vidro. E aí o que se faz nesse caso? Então a gente aquece a peça de vidro até uma temperatura de transição vítrea. Temperatura de transição vítrea está relacionada ali ao estado onde o material é um líquido subresfriado e onde ele é um sólido. Então aquece até essa temperatura, mas abaixo do ponto de amolecimento. Então ele não fica viscoso de novo, né? Não amolece totalmente. É um ponto de sólido, ele se comporta quase como um sólido. Daí depois, né, se aquece e aí se faz um resfriamento muito rápido da superfície. Esse resfriamento pode ser feito com um jato de ar, então, que vai roubar calor, ou com banho de óleo. E aí o que isso gera, né? O resfriamento rápido vai fazer com que a superfície resfrie muito rapidamente e o interior não. E aí vai gerar tensões que vão ser concentradas na superfície do vidro. E essas tensões vão tornar o vidro mais duro, ele vai ficar mais rígido, porque tem tensões lá na superfície e o meio não está tão duro, não tem essas tensões. Nesse caso, então, a gente vai ter a superfície rígida. E aí, como as falhas que ocorrem no material, as trincas, né, elas iniciam na superfície, o material está mais rígido, ele suporta mais tensão, e aí precisa de tensões maiores para a formação e propagação das trincas. Então, o material acaba se tornando mais resistente. Por esse motivo, esses vidros são utilizados em aplicações de grandes dimensões, por exemplo, portas de vidro, portas de box, por exemplo, né? A gente sabe que alguns são temperados, isso traz mais segurança também, até pela propagação de trincas depois e fratura que esses materiais vão apresentar de um jeito diferente. Certo? Encerrando então o processamento de vidros, vamos ao processamento de produtos à base de argila. Como que os materiais cerâmicos argilosos podem ser produzidos? Então a gente tem nesse caso as argilas estruturais e também as louças brancas. Além de argila natural, como obtida, né, da natureza, a gente pode ter a adição de outras matérias-primas também, alguns outros óxidos, né, que vão melhorar as propriedades finais do material. Então, nesse caso das argilas, a presença de água é muito importante, porque ela vai facilitar a conformação dos materiais, né, vai trazer plasticidade, a hidroplasticidade que o material precisa.
Então, após a conformação desses materiais argilosos, a gente vai ter secagem, depois cozimento, que é o que eu expliquei quando a gente viu ali os tijolos, e esse cozimento, essa queima, vai melhorar a resistência do material. Como a gente vai ter nas argilas uma mistura de diferentes compostos, então cada um deles apresenta um ponto de fusão diferente, e aí a gente tem uma faixa de fusão desses materiais argilosos. Então, durante o cozimento, o que acontece? Os materiais que fundem em temperaturas mais baixas, eles ficam líquidos e vão preenchendo os espaços vazios. Então, o cozimento, ele reduz a porosidade do material cerâmico, né? Torna ele mais denso e mais resistente também. E, logicamente, essa faixa de temperatura ou a temperatura onde acontece essas reações, elas variam de acordo com a composição daquele material cerâmico que está sendo processado. Então, as argilas são aluminosilicatos, então elas vão apresentar óxido de alumínio de silício e contém água quimicamente ligada. A gente pode ter impurezas também, normalmente são óxidos como bário, sódio, potássio, cálcio, ferro, além de matéria orgânica, né? Porque, como eu comentei, as argilas são geradas de processo de intemperismo na natureza e aí degradação de matéria orgânica que estava presente na região pode ficar presente na argila também. As estruturas cristalinas das argilas são de verdade complexas, mas a gente pode pensar que elas se formam em lâminas, de fato acontece, né? Vamos reduzir então elas pensando somente em lâminas de argila e entre essas lâminas tem água quimicamente ligada, então a água está presente na estrutura, ela compõe a estrutura, ela não está solta, molhando a argila, ela está aderida quimicamente a essa estrutura. Então ela vai formando uma película de água ao redor dessas lâminas. Isso que traz a hidroplasticidade dos materiais cerâmicos, né? Porque quando a gente molda, essas lâminas de argila vão deslizando umas entre as outras por causa da presença de água. As louças brancas, por exemplo, elas vão adquirir essa coloração porque além da argila natural, elas são adicionadas de outros materiais. A gente tem, por exemplo, o quartzo finamente moído, né? Ele é utilizado porque ele é como um enchimento, ele é barato. E o feldespato também é um outro mineral, ele tem propriedade fundente, então ele reduz a temperatura de fusão. Então algumas louças brancas têm uma composição de cerca de 50% argila, 25% feldespato e 25% quartzo na sua composição. O feldespato também é um alumínio silicato, só que ele contém íons de potássio, sódio e cálcio na composição dele. Antes do processamento, então, dos materiais cerâmicos, normalmente as peças vão ser obtidas por os materiais, as matérias-primas vão ser finamente moídas, então precisam ser reduzidas a tamanho muito pequenos e são peneiradas para que a gente tenha uma classificação granulométrica desses materiais. Isso vai nos ajudar a ter melhor uniformidade do tamanho das partículas e também na mistura dos materiais, né? Ter materiais, inclusive, de tamanhos diferentes ali pode ajudar na redução da porosidade, né? Dar um melhor empacotamento numa prensagem, por exemplo. Os materiais, depois de moídas essas matérias-primas, eles são misturados com um pouco de água para dar origem à massa cerâmica. Essa massa deve ter uma resistência suficiente para suportar os processos que se seguem, são processos de conformação, né, para dar o moldar o material na forma que se deseja a peça final, para transportar ele para secagem, e aí ele precisa suportar o processo de secagem e também de cozimento. Muito importante para isso é as temperaturas onde ocorrem secagem e cozimento, né, porque não pode ser uma secagem em temperatura muito alta. A velocidade de saída de água não pode ser alta, porque senão vai induzir defeitos nas peças. As duas técnicas mais utilizadas para a conformação desses materiais são a conformação hidroplástica e a fundição em suspensão. Então, a conformação hidroplástica é um processo, ou mais utilizado é a extrusão, é utilizado para massas argilosas, né, dando origem aí a perfis de tijolos. A gente tem exemplo aqui de tijolo furado, um tijolo maciço e também para tubos, né? Então, uma extrusão se empurra a massa cerâmica e força ela com pressão a passar por um orifício de uma matriz com a área de seção transversal da peça que a gente deseja, né? Então sai um perfil muito grande com essa dada forma que tem ali na matriz.
semelhante ao que a gente viu de extrusão de metais também, né? Após a extrusão, então, o material vai ser seco em estufa e aí depois disso, após eliminada a água cozida em altas temperaturas, e isso vai melhorar a densidade do material e a resistência que ele vai apresentar também. Aqui temos 2 vídeos que eu vou deixar disponíveis para vocês assistirem. Vejam porque é bem legal, são processos de extrusão de massas cerâmicas. A fundição e suspensão, então, pessoal, ela é utilizada, como o nome diz, a partir de uma suspensão. Então, uma massa de argila ou os outros materiais não plastificáveis também que vão dar a composição que se deseja, né? É misturado com água e gera uma pasta bem fluida. E aí se coloca, então, essa pasta em um molde de gesso. E aí depois se verte isso dentro do molde. O que acontece? O gesso é poroso e a água começa a sair. Então aqui a gente tem 2 tipos, né? Temos essa aqui na figura, a letra A é para gerar peças sólidas. Então a gente verte em azul aqui aquela mistura fluida e aí a água vai saindo aqui pelo corpo de gesso, que é o molde. E aí, se a gente quer gerar uma peça sólida, a gente vai preenchendo, porque à medida que a água vai saindo, vai gerando espaço. E aí depois a peça toma aquele formato que a gente deseja, ó, porque a água vai saindo e fica só o material cerâmico. A gente aquece, seca esse material aqui e depois queima, né? Então tira o molde, seca, queima e aí a gente vai ter a peça acabada. Importante observar que vai haver uma contração, né? Então a peça não vai ficar exatamente do mesmo tamanho aqui, porque a gente tinha uma suspensão, muitas partículas cerâmicas finas ficaram presas ali, né, no formato, mas elas não estão coladas umas às outras. A gente vai fazer a queima e aí sim vai dar origem a uma peça consolidada. E ela vai ter uma contração, vai ficar com um tamanho menor. A gente pode usar esse método também para gerar peças ocas. Então a gente completa o molde com a suspensão, vai saindo água e vai se formando uma camadinha ali dentro, né? Quando chegar na espessura que a gente deseja, a gente pode verter esse líquido, né, que estava ali dentro, e aí a gente tem origem, então, uma peça oca que vai ser seca, vai ser queimada e vai dar origem à peça acabada, então, depois. Então, o que acontece, né? Por que tem a contração? Essa estrutura aqui vai ser seca e vai, na estufa, por exemplo, vai saindo água. E aí, à medida que sai água, ela vai se contraindo, né? Porque a água ocupa um espaço e aí as partículas sólidas vão se aproximando. Então, tem uma contração na secagem e depois mais contração ainda quando o material vai ser queimado em forno. Então, aqui a gente tem um vídeo que apresenta a conformação de peça de cerâmica avançada. Na primeira parte do vídeo, ele ilustra esse processo que eu acabei de explicar para vocês, dando origem a uma peça oca. E a segunda parte do vídeo, ele faz um método de prensagem, que é o que a gente vai ver depois. Daí vou deixar o link do vídeo para vocês verem também. Acho bem legal vocês observarem de fato como que isso é feito. Também o processamento de argilas vai necessitar, né, tanto por extrusão ou fundição e suspensão, vai necessitar da secagem e cozimento, como eu falei. Aquele corpo que se obtém ali depois da secagem, mas que não está cozido ainda, ele é chamado de corpo cerâmico cru. E eles vão ter alta porosidade e baixa resistência para a maior parte das aplicações, né? Insuficiente a resistência que eles têm. Quando vocês fizeram um objeto de cerâmica na escola, de argila na escola, só secou ou se os professores mandaram colocar no forno de casa, o forno de casa não tem uma temperatura tão alta para deixar ele resistente. A gente precisaria de 600, 700, 900 graus, né? Para começar a ter uma melhoria nas propriedades. E aí a gente apertava aquilo e ele se quebrava, né? Então, porque não tem uma adesão entre as partículas. Então, precisa passar pela secagem e queima para que adquira resistência para as aplicações. E aí, a secagem e cozimento são muito importantes porque eles ditam, né, sobre a integridade das peças. Então, podem induzir defeitos, né, quando a secagem e o cozimento não são feitos de modo apropriado, como empenamento, distorção e trinca nos materiais. Então, vocês podem ver tijolos que são nitidamente meio tortos e tem trinca, né? O material trincou em algum momento. Por quê? A gente precisa que a água que está lá dentro da estrutura chegue até a superfície,
do corpo cerâmico e da superfície ela evapore. Então, se a velocidade de evaporação é muito maior do que a velocidade de difusão da água lá do meio da cerâmica até a superfície, ocorre um encolhimento muito rápido e empenamento dessa peça. Então, a gente precisa que a velocidade de evaporação seja baixa para dar tempo da água sair lá de dentro da cerâmica e chegar até a superfície. Então, isso explica por que ocorre a contração, né? No início aqui a gente tem as partículas, lâminas, bem cercadas de água, e à medida que vai ocorrendo a secagem, sai a água e as partículas começam a se encostar mais. Depois, quando a gente não tem água, ficam os espaços vazios entre essas partículas, né? Aqui nesse slide tem uma explicação a respeito da taxa de secagem e para a necessidade de balancear a taxa de difusão de água e de evaporação superficial. A evaporação superficial não pode ser mais rápida do que a difusão da água dentro do material cerâmico. É importante a gente observar que quanto maior o teor de água no material cerâmico, na massa cerâmica inicial, maior vai ser a contração que a gente vai observar nesse material, tanto na secagem, depois na fusão, né, que ocorre ali na queima. E quanto menores as partículas forem, maior a contração, porque aí mais facilmente elas chegam perto umas das outras, né? Então, para isso, a gente pode usar mistura de partículas finas com partículas um pouco mais grossas, e aí sim tem um material mais adensado, quando ele estiver cru, né? E aí as contrações são menores. O cozimento, então. As temperaturas de cozimento são de 900 a 1400 graus Celsius, então a gente não consegue chegar a isso no forno de casa, por isso que a gente não conseguia dar origem a um objeto cerâmico resistente, né, quando fazia lá na escola. Mas a temperatura de 900 a 1400 vai depender, logicamente, da composição do material, né? Se a gente está usando um fundente que diminui a temperatura de fusão, a gente vai variar esses valores, por exemplo. Nesse cozimento, o material vai ficar mais denso, né, porque vai se formar alguns materiais que fundem em temperaturas mais baixas, vão formar vidros, e esses vidros vão preenchendo os poros, então o material fica mais denso, e aí isso melhora a resistência também que o material vai apresentar. Então os materiais com a vitrificação têm melhor resistência, né? Resistência mecânica, mas essa resistência depende da temperatura que está sendo feita a queima, porque a temperatura induz a formação desse vidro líquido, né? Então, quanto maior a temperatura, mais vidro vai ter se formando ali no material, e precisa ficar um tempo nessa temperatura para que o vidro vá escoando e preenchendo os poros, por exemplo. A gente pode ter essa vitrificação também ocorrendo em temperaturas mais baixas, o que resultaria em menor consumo energético pela adição de um fundente, né? O feldspato, por exemplo, a gente já viu há pouco que é um bom fundente de materiais cerâmicos. Ok? Agora, outra técnica é a prensagem de pós, que vai ter no vídeo que eu recomendei para vocês. Então, é uma técnica utilizada tanto para cerâmicas que são argilosas quanto as não argilosas. A gente precisa, como o nome diz, de pós. Então, os materiais são pulverizados, né? São moídos finamente e vão ser misturados com uma pequena quantidade de água ou algum outro agente aglutinante para esse material. E aí essa massa cerâmica é compactada pela aplicação de uma pressão, né? Isso é o fundamento de uma técnica de prensagem. Mas aí existem diferentes tipos de possibilidades para essa prensagem. Ela pode ser uniaxial, então essa primeira figura aqui, nós temos um molde, vamos colocar o material pulverulento ali com um aglutinante, pode ser água ou algum outro agente, e aí uma outra peça é utilizada para compressão desse material, então. E aí, com essa compressão, diminui a quantidade de espaços vazios, né? A gente pode obter cerâmicas bem densas dessa forma. A gente pode ter também um tipo de moldagem que é isostática, essa daqui de baixo, ó. Então, aqui em cima, a gente ainda tem uma prensagem uniaxial, e aqui embaixo, na B, a gente tem isostática. Então, o material cerâmico é colocado dentro de um molde, e aí esse molde é colocado dentro de um recipiente com um líquido, e aí se faz pressão nesse fluido. E aí o fluido, né, distribui a pressão compactando ali o pó cerâmico dentro do molde. E aí depois se retira essa peça cerâmica, né, e tem-se o formato desejado. A gente pode ter ainda a prensagem a quente. Então a prensagem a quente a gente tem um molde, colocamos a amostra e aí pressionamos então ela, fazemos pressão sobre essa peça para ela diminuir os espaços vazios, e ao mesmo tempo que isso acontece, nós estamos aquecendo, então isso ocorre dentro do forno, então o material é comprimido e aquecido para já dar origem à peça que se deseja.
Então, nos processos uniaxial e isostático, vai ser necessário depois uma etapa de secagem, né? E depois o cozimento dessa peça para que ocorra a sinterização. A sinterização, a gente tem aqui uma representação de quatro moléculas, né? 4 compostos que estão dentro dessa estrutura cerâmica. E aí, à medida que elas forem sendo aquecidas, né, ocorre uma difusão entre elas e um empescoçamento aqui. E aí se formam contornos de grão entre essas partículas. E à medida que a temperatura vai aumentando, esse empescoçamento aumenta, e aí os poros se tornam cada vez mais circulares e menores, né? Então, dá origem a peças densas. Na prensagem a quente, as peças são aglutinadas, aproximadas dessa forma aqui na prensagem, e aí esse processo ocorre ao mesmo tempo depois. Então as peças são comprimidas e vão sendo aquecidas, e aí a gente vai tendo então o material cerâmico adquirindo a forma pela sinterização em temperatura elevada ao mesmo tempo que está ocorrendo a prensagem. O que acontece nesse caso? Os moldes podem ser caros, nesse caso, né? Precisa de materiais que suportem a temperatura do material cerâmico, então pode ser moldes caros. A gente vai precisar aquecer e resfriar esse molde muitas vezes, aquecer para gerar a peça, depois resfria, tira a peça, aquece para fazer uma nova peça, resfria para tirar essa nova peça. Então o material do molde vai passar por muitos ciclos de aquecimento e resfriamento, isso fragiliza o material e reduz a vida útil dele, e por isso se torna também uma técnica mais cara de produção. Certo? Então agora a próxima parte é a lista de exercícios, né? Vocês vão fazer exercícios para fixarem tudo isso que nós já estudamos de materiais cerâmicos. Vou deixar disponível para vocês no Moodle a lista. Se tiverem dúvidas, vocês sabem onde e como me encontrar. Só para recapitular, então, no vídeo que eu falei que eles fazem um processo por moldagem com gesso para obtenção do material cerâmico e tem o método de prensagem. Então, esse método de prensagem uniaxial aparece ali no vídeo. Recomendo que vocês assistam para entender e ver bem legal como que é produzido um corpo de prova dessa forma. Certo? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!